Boa noite. Estamos mais uma noite aí fazendo um ao vivo, fazendo algumas reflexões. Que bom aí que o pessoal tá entrando. Vamos chamar a nossa convidada. A ilustre Maria Rafá. Vamos ver se a gente consegue conectar com a Maria Rafá. Tudo bem? Olá, Maria Rafá, tudo Tudo bem, bem? Charmonix. E você, tudo jóia? Tudo jóia, que bom estar com você hoje para conversar um pouquinho. Sou super sua Obrigada. fã, as pessoas que estão aí com certeza são super sua fã. Obrigada pelo Nós convite, adoramos querida. você, adoramos estar com você. Então, um prazer enorme. Obrigada, Então, o eu vou me prazer é meu. apresentar para. Ai, que legal! Vou me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou a Charmonix. Hoje eu faço aí uma gestão de pessoas numa grande empresa aí que é o Condor. Então, a gente trabalha com mais de 13 mil colaboradores. E eu, através de algumas lives, Maria Rafa, eu decidi que a gente tem que compartilhar, né, Maria Rafa? A Maria Rafa adora fazer isso também e faz muito bem. Eu sigo muito a Maria Rafa. Então, acho que nesse momento que a gente está, eu acho que as redes sociais trouxeram alguns benefícios, né? E um desses Sim. benefícios é a gente estar mais próximo das pessoas aí, dividindo conhecimentos, trazendo um pouquinho, às vezes, até de conforto, né, Maria Rafa? Pois é, pois é. É um lado diferente que a gente não conhecia tanto, né? Tanta Exatamente. live, tanta reunião online e tudo mais, mas, de certa forma, sim, é uma maneira de se aproximar. É verdade. Então, assim, a gente está fazendo uma vez por semana, a gente tenta trazer uma pessoa especial, a gente já teve vários convidados especiais aí durante a semana. Então, a gente sempre tenta trazer alguém para nos trazer alguma reflexão, Maria Rafa, para trazer alguma palavra para nós, para que a gente coloque em prática no nosso dia, sendo na nossa vida pessoal, sendo na organização onde a gente trabalha, mas que comece a fazer algumas reflexões. E as redes sociais que eu falo trouxe essa aproximação, de a gente poder fazer esse compartilhamento. E eu acho isso muito importante. Eu que trabalho com pessoas, eu acho que essa aproximação, eu falo que as redes sociais, o WhatsApp, no meio de grupos, né, que a gente tem, trouxe essa parte de a gente fazer um benchmark, um network melhor. Então, assim, eu acho muito importante isso. Então, por isso que a gente te convidou. Essa pessoa aqui para trazer aí algumas palavras, né? Ainda mais aí a gente vai falar sobre o Covid, o que o Covid nos trouxe aí nesse momento de um ano já, né? Que se passou, que a gente Pois é. está com essa pandemia. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, Maria Rafa, é, quanto desde da parte pessoal, quanto da parte profissional, eu queria. Acho que Maria Rafá se apresentar não precisa, né, Maria Rafá? Maria Rafá é Maria Rafá, mas eu quero que você fale um pouquinho de você, quem que você é, e falar um pouquinho para nós aí, no meio dessa pandemia, Maria Rafá. Esse Covid que veio aí, que ninguém estava esperando, pegou todo mundo de surpresa. Conta para nós como que está sendo trabalhar essa parte psicológica. Eu digo no lado pessoal, mesmo aquelas pessoas que não estão trabalhando, porque tem gente que não trabalha fora, mas realmente trabalha dentro de casa. Às vezes tem uma sobrecarga, né, Maria Rafa? E também as pessoas que trabalham dentro de uma organização. Conta para nós um pouquinho o que, que você tá escutando, o que, que você pode trazer aí de conforto para gente. Obrigada por aceitar o convite de estar aí essa noite com a gente aqui. Obrigada, Charmonix, obrigada. Bom, eu vou falar então, eu vou me ater a esse foco mais profissional, porque eu acho que é disso que se trata, a gente está batendo papo sobre isso e tudo mais. E Exatamente. veja, da minha parte, ou seja, da minha parte pessoal, quando começou a pandemia, logo ali no dia 23 de março, já decidimos fazer o programa completamente remoto, ou seja, eu no estúdio com a Karina, Uhum. que é a produtora que opera a mesa, mas nenhum convidado. E isso uma quebra de paradigma, porque
o programa ficou 17 anos inteiros, sempre sendo feito com convidado em estúdio, sempre. Ou seja, Tá. convidado em estúdio, muita gente participando porque estava em trânsito, e de repente a gente pega e transforma numa coisa remota. Já tinha transmissão por rede social, meu programa é o primeiro programa de rádio transmitido pelo Twitter, pelo Tweetcam ainda. Então, assim, há muitos anos já fazia transmissão. Mas eu não contava com tanta transformação. Então, realmente, nesta parte que me toca, o programa realmente sofreu muitas alterações. Na época dava aula, depois eu pedi demissão, eu dou aula ainda numa instituição, mas numa outra também dava aula presencial e também transformação em remota, assim, né? Mas como eu não, tenho um canal do YouTube, eu comecei a fazer aqueles links privados, então imediatamente eu continuei dando aula, eu nunca deixei de dar aula um dia, sempre dei, né? Agora tirei dando aula do YouTube, esclarecido, enquanto o pessoal lá na faculdade estava se batendo ainda para saber o que ia fazer, eu já continuei dando aula, porque achava que era minha obrigação, né? Bom, com relação ao consultório, o meu consultório online já existe desde que o Conselho de Psicologia nos autoriza. Então, ele já nos autorizou há alguns anos e eu já tinha esse hábito. Por quê? Porque eu tenho muito paciente que mora fora de Curitiba e fora do Brasil. Então, pelas redes sociais e tudo mais, a gente acaba sendo conhecido, então eu tenho muito paciente de fora. Então, eu já fazia a primeira consulta, mesmo que fosse em Curitiba, eu já fazia online. Então, para mim, foi somente fazer mais, ou seja, mais daquilo que eu já fazia. Ou seja, eu devo, assim, dizer que a Se transformação... aperfeiçoou, né? Exato, exato. A transformação pessoal, exatamente. Foi se aperfeiçoando com o passar do tempo e tudo mais. Mas, por exemplo, sei lá, vídeo todo dia eu já fazia. Então, assim, iluminação, essas coisas eu já tenho, né? Ou seja, para mim não foi assim novidade, né? Você ter que ter um fundo ou essas coisas, porque já fazia parte. Quem sabe, quem me conhece, sabe que a linguagem de vídeo eu já utilizava. Então, acaba parecendo, acaba ficando muito parecida. Bom, agora vamos lá, a parte que eu acho que é o que interessa no momento, né? Bom, eu tenho dois termômetros que são bastante interessantes. Eu não vou falar da minha experiência pessoal na rádio, no corporativo da rádio, porque acho que isso não importa, mas os termômetros são os meus pacientes e também aqueles que me mandam mensagens, né? Sempre que mandam por direct, pelo inbox. No começo, o que eu percebia no início da pandemia ainda, que as pessoas mais desorganizadas financeiramente, estejam elas empregadas ou não, elas sofreram mais. Mas por quê? Porque sofreram aquele sentimento de culpa típico de quem é desorganizado, tá? Então, assim, as pessoas que são desorganizadas, elas conhecem a si próprias. E a desorganização financeira, ela é uma espécie de uma praga. Não estou falando ganhar pouco dinheiro, estou falando ser desorganizado financeiramente, que é outro departamento, né? Então, a desorganização financeira é uma praga que a pessoa sabe que ela tem, sabe que ela possui. O que aconteceu? Vocês sabem, né? Muita coisa fechou de uma hora para outra, sem saber se ia abrir. Quarentena, antes para nós era 40 dias, agora a quarentena era 15, depois não foi 15 nunca mais, depois foi sempre, na verdade. Então, assim, uma série de coisas mudou e gerou muita instabilidade e muita insegurança. E essa foi a minha primeira percepção com meus pacientes. Aqueles com uma vida financeira mais assim, justinha, porque estavam sempre assim, comprando coisa na frente, etc. Aquelas pessoas sofreram um baque, porque perceberam-se de uma hora para outra sem aquela segurança que antes possuíam em muitas coisas. Então, isto foi a minha primeira percepção. Uma pessoa, tá? Uma pessoa pouco preparada financeiramente sofria mais do que uma que já estava ali toda engajada com uma vida financeira mais estável e tudo mais, né? Que aquela pessoa que já tem, assim, digamos, uma gordura para queimar. Então, essa foi uma diferença bem grande que eu percebi. A outra que eu percebi foi no mundo corporativo a questão do home office ou não. Por quê? Porque digo ou não. Porque nem todo mundo gosta de ficar em casa. Porque trabalhar em casa exige, além de disciplina, um ambiente mais propício.
Então, assim, é muito fácil dizer que você trabalha em home office se a tua casa é silenciosa, se tem pouca gente morando, né? Se você tem espaço, um escritório fechado e tudo mais. Mas hoje os imóveis são menores mesmo, né? E tem esse espaço de convivência meu, que é único, que é sala de jantar, sala de televisão, sala de, né? E a pessoa tá lá. Você não quer fazer como a gente acabou de falar, não quer fazer uma live no teu quarto, né? Porque você acha que fica feio aparecer aquela cama. E como fazer para não aparecer a cama? Ou seja, olha quanta coisa, não é verdade? Quanto. Verdade. Então, eu percebi que as corporações, as empresas, as instituições, elas começaram a ser mais maleáveis. Então, houve, né, quem ficasse em casa direto, houve quem fosse alguns dias, houve quem não fosse. E você veja que interessante, aquele critério de confiança, né, que parecia que não existia, porque o patrão tinha que ficar olhando você trabalhar, meio que desapareceu. Exatamente. Eu até falei, Exatamente. é, né? Não ia falar da rádio, mas eu vou falar disso, porque quem trabalhou comigo sempre aconteceu igual. Como eu não sou funcionária da rádio e o meu programa é uma coisa autônoma, eu tenho liberdade sobre ele, então a pessoa que trabalha comigo, ela é funcionária da rádio, mas eu não, tá? Então o que acontece? Eu sempre digo para ela, que sou eu que determino o horário, Uhum. ela pode trabalhar onde ela quiser. Eu sempre até Sim, dei um valor mensal para ela ter uma conta de celular boa, e nunca me interessou onde a pessoa fizesse o trabalho. Nunca. Eu não chamava de home office. Mas eu dizia, para mim sim. tanto faz. Se você está aqui, eu não estou aqui, eu dizia, eu não estou aqui durante o dia. Se você não está aqui, está na tua casa, não me interessa onde você esteja. Desde que você marque as entrevistas que eu pedi para você marcar. E muitas vezes o convidado Exatamente. até, né, respondia, e responde até hoje, né? À noite, confirma. Como é que você vai entrar daquele jeito? Então, isso quer dizer o quê? Confiança. Exatamente. Essa confiança, meio que as instituições, as corporações, as empresas foram obrigadas a adquirir. Porque, de certa maneira, agora eles são obrigados a entender que você está trabalhando. Mesmo que eles Isso não te mesmo. vejam. Né? Você não notou essa diferença? Acho que isso é bem Muito, fundamental, né? muito, muito, muito. E é importante você falar isso, Maria Rafa, que muitas empresas, elas, como você disse, pensam na batida do cartão ali, né? Do ponto. E Sim, muitas vezes a gente tem que pensar que o importante é a entrega. Os indicadores que ali vão ser entregues, né? E aí que gera confiança entre os líderes, as pessoas que estão trabalhando, a confiança mesmo na entrega. Então, realmente, o que você fala faz muito sentido mesmo. você sabe que uma expressão que eu usava há muitos anos era aquela: você ir no cinema numa quarta-feira à tarde. Isso não Uhum, existia, mesmo que você pudesse. Por quê? Porque alguém podia te ver. E daí? uhum. Como é que você Verdade. vai explicar que você está indo no cinema numa quarta-feira à tarde? Né? Mesmo com uma profissão liberal. Como é que você vai dizer isso? Hoje, eu acho que essa quebra de paradigma foi tão grande que todo mundo fica um pouco mais tranquilo. Por exemplo, estou com os meus dois cachorros aqui nesse momento. Quando atendo no consultório, a consulta, eu deixo eles num outro lugar para não ficarem. Uhum. Mas É, o agora, meu, o por meu exemplo, é capaz de latir daqui a pouquinho, porque o então, meu aí não que pode ver tá. ninguém passando no corredor que vai latir. Eu Então, nem aí que tranquei tá. ele, deixei aqui. Pois é, veja bem que interessante. Então, estão aqui os dois, né? Se eles latirem, não tem mal nenhum. É isso que eu Isso. quero dizer, né? Que você falou do latir. Não tem mal nenhum. Latiu, tudo bem. Né? Se uma criança, né, pede uma coisa, também. Ou seja, tá todo mundo ficando um pouco mais tranquilo com relação a essa coisa. E talvez, então, reste, isso estou dizendo os aspectos positivos, né? Reste, então, essa relação de confiança. Essa relação de que, puxa vida, se eu entrego, não interessa quantas horas eu demoro para entregar aquilo. Isso mesmo. Aí, inclusive, o efeito contrário se deu, porque muitas pessoas passaram a entregar muito mais, a produtividade aumentou muito, inclusive em órgãos oficiais, como o Tribunal de Justiça, por exemplo, houve uma medição de produtividade e aumentou mais. Sim. Bom, tudo isso é o lindo. Agora vem a coisa ruim. Quando você mistura a tua casa com o teu filho, que também está fazendo homeschooling, porque ele também não está indo para Uhum. aula, né? Pelo menos aqui no Brasil, nos outros países, as crianças com pandemia ou sem pandemia foram para aula, mas aqui não, né? Então, o que aconteceu? Você aí tem um ambiente propício para muita confusão.
Você tem, assim, né, Exatamente. um genitor ou uma genitora, ou ambos, que precisam, né, entregar, porque você também fica com medo de perder o teu emprego, né? Afinal de contas, espera aí, vai perder o teu emprego? Como é que vai fazer? Então, você tem que entregar e ainda tem alguém em casa que necessita de uma supervisão que antes quem dava era a escola, né? Exatamente. Então, Então, isso eu vi como aspecto negativo, sabe? Como aspecto negativo no sentido assim que confundiu muitas pessoas, confundiu e confunde muitas pessoas ainda. é, quando você fala isso, Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que faz bastante atendimento, você pegou num ponto aí. É, assim, as pessoas nas organizações, né? Fora nas organizações e também quem tem seu negócio próprio. Como que está a procura pra, na parte da psicologia é, referente a isso? Porque a gente vê assim, como você disse, né? Tem pessoas que tinham seu negócio próprio e acabou fechando, Sim, porque não conseguiu manter. E não tinha uma reserva, né? sim, Não tinha uma reserva para se manter. E tem aquelas pessoas que estão trabalhando no momento em uma organização e tem muito medo. Então, tem medo de trabalhar, tem medo de se expor. Então, assim, como que está sendo essa procura e quais são as orientações? O que você pode contar aí para nós? Porque, pelo menos nós que estamos na organização, a gente vê muito isso, né? Esse medo. Às vezes a pessoa gera uma ansiedade, acaba tendo uma depressão, acaba adquirindo algum tipo de doença pela somatória de medo, né? Que acaba tendo. E também essa parte das pessoas que eram empresários acabaram fechando seus negócios porque não tinham uma reserva e não conseguiram se manter devido aí toda essa pandemia. olha, o que E eu, aí gera uma ansiedade, né, nas pessoas e até sim, uma sim. própria depressão, né? Porque muita gente teve depressão nessa pandemia, né? Eu abri agora há pouco um e-mail de uma assessoria de imprensa que eu recebo muito pedido de entrevista para rádio, e era de uma plataforma que cruza, né, psicólogos com pessoas que querem ter esse tipo de terapia. E eles estavam Aham. dizendo de um número absurdo de 1000 e poucos% de crescimento na semana passada, não, no ano passado, nesse ano de pandemia. Bom, eu posso entender que isso talvez seja porque a plataforma é nova, etc e tal. O meu consultório não cresceu 1000%, né? Mas é que já era lotado e continua lotado. Ou seja, para mim, Uhum. houve essa diferença. Uma coisa já tinha fila de espera e tem fila de espera ainda hoje. Então, tá igual. Só que a queixa maior eu não vou confundir ansiedade com depressão, porque senão fica uma mistura muito grande. Tá, A queixa maior é de ansiedade. A ansiedade é normalmente um medo e muitas vezes irracional de um evento futuro e muitas vezes duvidoso. Veja bem, você ter ansiedade porque vai fazer uma entrevista para ir trabalhar em algum lugar é uma coisa. Então você pode certo. estar preparado para um Uhum. evento futuro, Tá. certo, para o qual você tem que estar preparado. Então, é para isso que serve a ansiedade, inclusive, para você se preparar. É como o homem lá das cavernas, que quando saía, tinha que olhar se o ambiente era muito hostil ou não para poder passar. Então, isso é a ansiedade protetiva. Quando nós temos medo genérico de coisas que não podemos controlar, aí estamos diante de uma ansiedade que é patogênica, ou seja, ela é doentia. E é isso, Tá. sim, que é a minha percepção que eu tenho observado que tem aumentado muito. Veja bem, você focar o teu medo em algo que você não pode controlar é um perigo enorme. Vou explicar. Por exemplo, eu não sei se eu vou morrer de Covid, eu não sei se eu posso pegar, se alguém vai pegar da minha família, se alguém não vai. E aí eu entro na pira que no Brasil inteiro vai todo mundo morrer. Vira. Isso é uma coisa. Agora, Tá. eu vou usar máscara, vou me proteger, farei atividade física para ter saúde, terei uma alimentação o mais correto que eu puder. Eu vou me proteger, não vou aglomerar, não vou no encontro com fulano, não vou. O que eu faço? Eu controlo aquilo, porque eu tenho aquele pedaço
Eu não sei se eu não vou morrer, mas as possibilidades de eu morrer ficam menores quando eu tomo certos cuidados, certo? E então Certo. eu diminuo os meus níveis ansiogênicos. Então, muitas pessoas, elas estão focando sobre o que elas não podem controlar. E é esse o grande trabalho do terapeuta. Eu, como psicóloga, trabalho nisso, naquilo que não é dizer assim, passar a mão na cabeça com aquela positividade tóxica e dizer assim, não, Uhum. imagina, ai, que é isso? Mas, não tem mal nenhum. Não. É você dizer, tudo bem, você está mal. O que que você pode controlar desse quadro? E aí a pessoa É. começa, né, a rodar em cima daquilo. Vi muitas pessoas se reinventando, porque principalmente as pessoas de eventos e de alimentação, de noite, essas coisas assim, bar, que também diz respeito a evento, todo esse Uhum. pessoal se viu muito, 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 muito mal, né? Se viu numa situação bastante Verdade. penosa. E aí, essas pessoas acabaram por se reinventar de outras maneiras. Eu, por exemplo, peguei um transporte com um rapaz que fazia iluminação em eventos, e aí pegou o mesmo caminhão que ele carregava, né, os seus equipamentos e passou a fazer transporte na pandemia. E outras pessoas acabaram também migrando para outras Uhum. formas. Não que todo mundo consiga se reinventar, mas, digamos, essas pessoas que fazem isso, elas tiram o foco, então, daquela coisa que elas não conseguem controlar, tiram o foco daquilo e passam a estar mais naquilo. Pô, tá, eu não consigo controlar a, eu não consigo controlar a pandemia, tá bom, mas eu consigo controlar uma nova profissão que eu vá percorrer nesse momento. Com questão à depressão, pessoas que já tinham tendência a ter depressão tiveram com a pandemia também um gatilho que ele veio, na minha opinião, daí não da pandemia, mas sim do fato de você não ter a socialização e estar mais no mesmo ambiente. É porque quando o ambiente é o mesmo e a rotina fica muito pesada, Uhum. a gente tem um gatilho muito grande que pode causar depressão também. Por isso a recomendação de sair na rua, né, gente? Isso nunca foi Sim. proibido. Então, desde o início da pandemia, eu corro, né? Desde o início da pandemia, eu sempre corri. Aí comecei a correr de máscara. Ah, não gosto de correr de máscara. Acostuma, né? Aí você vai, ou seja, a rua nunca foi Exatamente. proibida. Nenhum período da pandemia foi proibida a rua. É proibido o ingresso num parque, é proibido o ingresso Aglomeração, né? no restaurante ou no outro lugar. Mas Uhum. a rua, até agora, ninguém parou a gente na rua para a gente não andar, né? Então, são coisas que a gente pode fazer e absorver um pouco, sabe? Do ar, um pouco da natureza, um pouco do sol. Isso ajuda muito a saúde mental, bastante, sabe? É, mas é verdade mesmo, né, Rafa? As pessoas, assim, para falar a verdade, eu sempre falo, não sei se você concorda, que nós, seres humanos, a gente acabou tendo que nos reeducar, certo? Então, assim, o que é esse reeducar? As pessoas, eu sinto que às vezes, na hora de fazer a batida na mão ali para cumprimentar, as Deus pessoas me ficam, livre, não quero nem isso. né? Então, assim, não quer isso. E as pessoas têm vergonha. Não sei, Maria, mas as pessoas têm vergonha de dizer: olha, não me toque, não pega na mão, É. tem que abraçar. E parece que tem que reeducar, dizendo: gente, nós estamos vivendo um momento que isso não é vergonha. Não é vergonha Não, você eu não dizer, quero, exatamente. nesse momento Eu, eu não quero sinceramente, essa aproximação. também não E quero, parece que é porque a uma pessoa vai tocar aqui, reeducação. daqui a pouco eu toco, e ela vai saber onde é que ela pôs essa parte da mão dela, eu devo pôr. Gente, né? E Pandemia é eu acho que tem pandemia, que nada mais, respeitar, né? Não tem que respeitar, é um respeito. óbvio. Como tem aquelas pessoas que vão lá e cumprimentam, vamos respeitar, mas aquelas pessoas que não querem, eu acho que tem que ser respeitado. Isso eu falo que é uma reeducação. Porque quando você é criança, você é educado para não fazer tais movimentos, tais Exatamente. atitudes, tal comportamentos. E por que depois, agora, nessa pandemia, tem pessoas que eu sinto, Maria Rafa, que tem vergonha de dizer, não tem como não cumprimentar. Como que eu vou dizer para a pessoa que não tem como cumprimentar? Não, nós estamos numa pandemia, não vai cumprimentar. Então, é uma Ou nova pedir o uso de educação. máscara. Eu tenho um problema grande lá na rádio, que tem pessoas que não usam, e sempre eu estou falando para elas usarem. E falo mesmo, e Isso, ponho. Porque no meu ambiente onde eu estou, ficam de máscara. Então, assim, tem que. é, não exatamente. tem como. Quer dizer, a pessoa com aquela máscara ali, com o nariz de fora, me desculpe.
Comigo você não fica, Isso. É né? isso, Então, eu acho que é isso que a gente isso. tem que ter. É, a gente tem que se impor, infelizmente, pessoas muito mal educadas, pessoas que querem muitas vezes pegar o elevador com você, e você fala, por favor, dá para esperar o próximo, entendeu? É complicado, é E complicado. é muito complicado, né? E trabalhar, assim, o ser humano nesse momento, assim, ele acaba achando que as pessoas estão sendo mal educadas com ele. E não é isso, é que, infelizmente, né, nesse momento, a gente tem que manter a distância. Então, chega a ser engraçado isso, né? Porque a gente cobra tanto de uma criança, olha, você fala várias coisas para ela antes dela sair de casa. E aí o adulto você tem que repetir, 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 mesmo tantas pessoas falando ainda não entenderam, né? O Não, que isso não, está ocasionando. não, E eu acho que infelizmente. isso também. Pode falar, É, Maria. veja, você tem toda a razão. Nós criamos, então, né, uma nova etiqueta, você entendendo? Uma nova etiqueta. Isso. Então, a gente tem uma etiqueta corporativa diferente, uma etiqueta social. é, por exemplo, na etiqueta social, eu digo para você que eu não saí com ninguém. Nós, não, meu noivo e eu estamos restritos a nós, com a mãe dele e acabou, que já está vacinada, graças a Deus, pela segunda vez, já tomou a segunda dose. Mas eu não vi nem meus irmãos, não vi ninguém durante esse período todo. Vários amigos, várias vezes, nos chamaram para estar com eles. Eu não vou aceitar estar com uma pessoa sem máscara numa comemoração. Então, inclusive, um Uhum. desses amigos que nos chamou, ele morreu de Covid. Então, você veja, você também tem esse período em que algumas pessoas dizem, mas você exagera, não, mas não precisa ser tanto assim. Então, é difícil porque você tem que se impor perante aquela pessoa para dizer o que você pretende. É, a- Nesse quesito, em consultório, atendi muita gente com problema perto do Natal, por causa das Uhum. questões das reuniões de família. Das Quantas famílias. pessoas vão passar o Natal, quantas não vão, quem vai, quem não vai, que não sei quem vai ficar chateado, que deixou de ficar, etc e Uhum. tal. E a gente não pode brincar, né? A coisa está muito É. mais séria e não tem como brincar com relação a esse setor. Na É. questão, voltando, né, que o mundo corporativo que te interessa mais, também nós temos uma outra problemática, que é a pessoa que não quer voltar para o ambiente de trabalho. E a empresa que chama Isso, ela para voltar. isso. Eu ia te perguntar exatamente isso, Maria Rafa. O que mais está aparecendo ali? As pessoas que pós-Covid, né, que pegaram o Covid, estão com aquela ansiedade grande ou acabaram, né, ficando com a depressão, ou as pessoas que não pegaram o Covid, mas estão com muito medo, aí tem a parte familiar que ficou em casa, tem muitos, né, que não estão indo para o trabalho, estão fazendo home office em casa, e daí está tendo aquela dificuldade com a esposa, com o esposo, com filhos. O que está aparecendo mais aí, pelo menos, né, com você aí, Maria Rafa? Os problemas Bom, mais você de me fez uma pergunta organização meio de menos? misturada, mas vamos tentar separar, então, né? Então, veja, Vamos lá. bom, uma coisa é quem foi contaminado. Então, o que Isso. eu percebi com muita tristeza é que a pessoa que se contaminou, várias delas, várias que eu conheci, meio que se envergonhavam de dizer que estavam contaminadas. Justamente para não criar aquela dúvida nos que conviveram com elas antes, se foram contaminadas ou Isso. não. Então eu vi assim um low profile danado. Muita gente ali, Perfeito. olha, mansinha, tal, não dizendo para você direitinho a data do início dos sintomas, porque não quer dizer para você que você teve com ela, e a tal com a máscara enfiada Exatamente. até aqui embaixo, e como é que faz. Então, isso eu percebi. Aham. Em condomínios também ninguém abre a boca, não vi elevador nenhum. Tem uma pessoa com Covid aqui no 203, todo mundo quietinho. Então, uma coisa bem, Uhum. bem interessante, né? Quem pegou. E também tem o seguinte, a recontaminação. A minha filha mesmo pegou Uhum. 2 vezes, com exame e com tudo. Então, ela Uhum. pegou a primeira e a variante. Então, é comum, sim, a pessoa se recontaminar. E aí vem aquela coisa, aquela pessoa que pegou, depois que ela voltou ao trabalho, ela se achava indestrutível, né? Eu já peguei, Isso. não aconteceu nada Isso. comigo, né? Perfeito, isso mesmo. Né? É isso Pô, mesmo. só que a pessoa não está vacinada. Porque pegar a Covid uma vez não quer dizer que você seja vacinado. Mas com a variante ainda, que veio atrás.
a cavalo, né? E a galope. Isso mesmo. Então, é assim, essa falsa sensação de poder de quem já pegou, parecia que quem já pegou e pegou leve, soltava para você assim com ar de empáfia, né? Olha, eu já peguei, como Uhum. é que é? Assintomático, a pessoa falava, né? Só que Isso agora eu mesmo. não tenho muito a abrir a boca com esse assintomático, porque não tem muito bem isso, né? Então, são várias, você entendeu? É um assunto que se desdobra em várias outras coisas. E aí tem as pessoas que têm um justo temor dos seus familiares, e são aquelas que querem respeitar mais é, o afastamento social, querem respeitar mais as questões de higiene e de tudo mais. E isso faz questão, diz respeito à coletividade, né? Eu acho Isso mesmo. que a pessoa que cuida de uma empresa precisa também ver isso. Que ambiente é esse que está sendo ofertado às pessoas que trabalham comigo? Esse ambiente é seguro? Não é seguro? Né, eu devo dar essa liberdade ou não para que as pessoas estejam convivendo entre si ou não. Então você veja quanta coisa que tudo isso trouxe. Ó, a Uhum. Zenai está dizendo que mesmo vacinado pode pegar de novo. Pode sim, claro, pode Verdade. mesmo. E também conheço gente que estava vacinada e pegou, então também tem, é verdade. Né? Então vocês vejam quantas novidades. E para o pessoal, para o gestor de RH, como é teu caso, são variáveis que vocês não tinham antes, né? Exatamente. São protocolos que a gente tem que utilizar agora, né? Que não tinha. E falando nesses protocolos, né? Exatamente o que você falou. As pessoas se contaminam, daí acham que não vão contaminar mais ou que não vão pegar novamente. E o que eu acho, assim, é muito interessante, Maria Rafa, que o importante nesse momento é um cuidar do outro, né? Então, se eu não estou usando máscara, vamos lá, vamos falar. Ó, você não está usando máscara, coloque a sua máscara. Como você falou, o nariz não está tampado. Você já passou álcool hoje na sua mão? Então, eu acho que a importância do cuidar do outro nesse momento. E eu acho que isso veio bem à tona, né? Porque as pessoas não tinham muito esse cuidado com o outro. Então, assim, nesse momento as pessoas têm que se cuidar na empresa. E aí, Maria Rafa, como eu estava te falando né, anteriormente, das procura, porque assim, na organização as pessoas vêm procurar muito pedindo essa parte psicológica, né? Olha, eu tô com medo, eu passei pelo Covid, voltei, não fiquei muito bem. Não sei se você já teve bastante relato desse. Sim, nossa, Olha, não, muitas perdi pessoas. até um pouco da minha memória, não estou Sim, conseguindo pensar direito, me falta ar para subir a escada. Então, esse pós-Covid que eu falo é muito importante, né? Ter esse apreço assim na empresa e nos procuram muito com isso. Então, por isso que eu te perguntei, né? Se tem muito isso, as pessoas ficaram muito ansiosas, te procurando, o pós-Covid, né? E o medo sim, antes as e o pós, sequelas, né? né? As Isso. sequelas em muitas pessoas, elas têm sido relatadas assim, como você disse, de uma maneira confusional, ou seja, a cabeça Isso. bastante confusa, uma dificuldade em reter informações de curto prazo. Então a pessoa vai, por exemplo, para a cozinha, não sabe o que ela vai fazer lá. Ela pensa, meu Deus, Isso mas mesmo. peraí, deixa, né? Então a memória de curto prazo que se viu afetada e mais, né? Um cansaço muito grande que tem sido relatado. Então algumas pessoas acabam até confundindo a sonolência, o cansaço até com preguiça. E dizem, meu Deus, mas eu fiquei preguiçoso, eu não Tem era muito desse sono. jeito, eu não rendo e tudo mais. Eu penso que todas essas questões, elas vão parar, claro, também, evidentemente, no RH, e não são só de terapia em termos de psicologia, são da medicina, porque a medicina também E está agora começando a afrontar e está começando a enfrentar esse tipo de sequela que a gente não conhecia. Ninguém sabe. Ninguém sabe como vai se comportar. Até agora, não. a gente não tem muitos É dados novo para a todo esse mundo, né? respeito. A esse respeito. Então, é muita coisa, sabe? No que tange, no que toca ao meu trabalho, alguns pacientes, principalmente pacientes não atuais, tá? Pacientes que Tá. eram antigos e que queriam retornar ao consultório. Disseram, mas você não vai voltar para o consultório agora? Eu disse, não, inclusive agora nem dá, porque agora eu comecei a reformar, sabe? Eu disse, não, porque eu penso o seguinte, veja,
É comum a pessoa chorar numa sessão de terapia. A pessoa sentada naquela poltrona, que daí já fiquei pensando que é uma poltrona que não é feita, não é um consultório médico, não é uma maca de um médico, né, que tem um papel em cima. Aí eu vou ter que, né, fechar. Daí vou ter que deixar aberto, mas daí não posso mais usar o ar-condicionado. É melhor não usar. Mas mesmo assim, algumas pessoas disseram, então eu não vou fazer. Algumas pessoas têm apesar de estarem padecendo tudo isso, ainda tem um reparo muito grande a fazer, um preconceito muito grande ao trabalho online. Eu acho que vocês também devem ter visto algumas pessoas que não se adaptaram né? absolutamente a esse trabalho. Tem gente que precisa do outro, né, Maria Rafa? A gente sente isso. Tem pessoas que precisam do outro, precisa daquele café, precisa do bom dia, precisa de estar junto, né? E aí, quando tá sozinho, se pega, né, trabalhando sozinho, no ambiente sozinho, tem algumas dificuldades. Então, a gente nota isso mesmo. Tem gente que, né, e como tem gente que adorou o trabalho remoto, que nunca tinha trabalhado e falou, nossa, não quero mais sair desse mundo, né? Sim. Agora eu já me achei, né? Então, é bem isso. E Maria Eva, o que que você assim fala para as pessoas que estão trabalhando hoje, que não são remotos, que estão trabalhando lá diariamente, como é o nosso caso, né, que é o varejo, que a gente não parou nenhum dia, os hospitais e outras aí, empresas que são linhas diferentes e outras que não são linhas diferentes que voltaram, né, retornaram ao seu trabalho agora, que saíram das bandeiras e estão retornando aos poucos. O que que você pode assim dizer para essas pessoas? Porque essas pessoas estão também ansiosas e têm medo de trabalhar e de se expor, mas ao mesmo tempo é necessário, Maria Rafa, porque as pessoas às vezes precisam levar, né, é o seu emprego, né, precisam trabalhar, não podem perder o seu emprego. Então, assim, conta para nós aí o que que você deixa aí para essas pessoas que estão na linha de frente aí trabalhando. Como eu disse, todo problema tem variáveis que você controla e tem Uhum. variáveis que você não pode controlar. No caso da Covid, uma variável que você controla são os teus cuidados pessoais levados ao extremo, né? Então, a máscara bem colocada, ser um profissional de saúde pode usar uma N95, pode usar dupla máscara, ou seja, Uhum. né? Limpeza de mãos, aquela coisa toda que a gente já conhece, tá? É, no caso por exemplo, reuniões sociais, puxa vida, a gente pode evitá-las, né, gente? E por que não evitá-las? Né, se a gente sabe que é nessas reuniões que as pessoas têm uma maior Uhum. dose de Conta. transmissibilidade, que a própria secretária de Saúde de Curitiba comenta, né? Que é onde tem Uhum. acontecido o maior número de transmissões, né? Então, assim, aquilo que a gente pode controlar, mesmo que não seja super eficiente, já é um controle, entendeu? Já é algo que você pode se sentir tranquilo, tranquila fazendo. E aí, aquilo que você não pode controlar não poderia ser objeto da tua ansiedade, entendeu? Quando a gente começa a Uhum. acostumar a nossa cabeça com isso, o que eu controlo, eu posso, né, sobre aquilo, pensar novas estratégias, novas técnicas, uma maneira de trabalhar, por exemplo, que eu posso negociar com o meu gestor, posso dizer, olha, não me sinto confortável, mas eu vou entregar tal coisa, tá bom assim se eu entregar? Eu posso ir um dia por semana, eu posso ir um período em que não haja ninguém, nós podemos fazer uma divisão aqui, um rodízio, alguns dias vão umas pessoas, outros dias vão os outros, quer dizer, isso tudo a gente consegue controlar. Essas são todas variáveis controláveis. Aquilo que a gente não pode controlar é a data e hora da nossa morte, a maneira que a gente vai morrer, né? A gente não pode controlar o que vai acontecer daqui a 10 anos com o país. Várias coisas a gente não consegue. Mas você se preocupando ou não, aquelas coisas vão acontecer do mesmo jeito, entendeu? E É. é essa a pegada, né? Então, você começa a ter o que a gente chama em psicologia de preocupação produtiva. Quando Uhum. a preocupação é produtiva, você cria em cima daquilo, você cria saídas, você cria alternativas,
e vai positivamente se envolvendo com o problema. Quando você tem uma preocupação que fica improdutiva, é aquela preocupação que é famosa, que fica só Uhum. rodando em torno do mesmo tema e você não acha solução. Basicamente, é isso, Chamonix. Ah, isso mesmo, Maria Ferrara, que delícia. Deixa eu te fazer uma última pergunta aí, Maria Rafa. Você sentiu aí na área da psicologia que depois, assim, eu sinto assim nas pessoas, sempre senti pelo menos, que as pessoas têm um pouco, quando fala de ir numa consultório psicológico, né? Procurar psicólogos, eu sinto aí, eu sentia muito, né? Agora eu acho que tá melhorando. Uma dificuldade. Mas por que eu tenho que procurar um psicólogo? Né? Mas eu tô bem, né? Eu só tô um pouco cansada, né? Tô com algumas angústias, mas por que procurar um psicólogo? E eu senti que depois da pandemia, não sei se você concorda, Maria Rafa, as pessoas começaram a entender um pouco mais o que que é essa ajuda, né? Como que a Sim, psicologia em si pode te trazer de benefícios na sua vida, é né? verdade. Você sabe que é bem interessante o que você fala, porque o preconceito contra a doença mental é um preconceito muito antigo. O Foucault escreveu um livro maravilhoso chamado História da Loucura, mostrando que o louco era responsabilizado pela própria loucura. Então, na Idade Média, Uhum. a pessoa com doenças mentais é como se ela fosse pecadora, tivesse um pacto com o demônio, qualquer coisa parecida, e aí ela era uma pessoa que tinha uma possessão demoníaca e por isso ficava louca. Então, desde lá para cá, sempre houve uma responsabilização muito grande do louco. Então, a doença mental passa a ser algo vergonhoso que, se eu sinto, eu quero esconder. É bem interessante isso. Muitas pessoas, mas um monte, eu me lembro de já atender no consultório há anos, de terem me dito, mas olha, eu tenho trabalho até tal hora. Eu digo, mas peça para sair antes. Ah, mas eu não posso. Mas por que não pode? Eu te dou uma declaração de que você está aqui. Não, mas eu não quero que saiba o que estou fazendo. É terapia. Porque o pessoal vai dizer que não serve para nada. Vai dizer que aquilo não, que eu não devo fazer, entendeu? Então, Uhum. isso é bem recorrente, tá? Bom, hoje, em questão já de toda essa. É bastante interessante, porque até, por exemplo, os temas muito sensíveis como o suicídio já têm sido mais Uhum. tocados pela sociedade. Antes, eu como imprensa também, a gente tinha um código que não podia ler notícias sobre suicídio, porque pensava-se que aquilo iria estimular outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, veja, quando você tem assim uma abertura maior, o Setembro Amarelo, tudo mais, mostrando as doenças mentais, né, uma pandemia que coloca isso muito mais exacerbado, sim, acaba o preconceito. E aí as pessoas compreendem que elas podem fazer um trabalho terapêutico. Até, por exemplo, o Big Brother, que eu adoro assistir Big Brother, né? Então, o Big Brother não tinha, algumas edições atrás, não tinha psicóloga. Hoje tem. Tem psicóloga Uhum. no Big Brother, ou seja, é, é feita uma chamada e vai lá no confessionário e acaba conversando com a psicóloga do programa. Então, vocês vejam que virou até meme, porque teve um dia que assim, o alto-falante falou psicóloga, saiu todo mundo da piscina correndo, se atropelando, né? Então você veja, é bacana isso, a gente vê que as pessoas estão dando agora a doença mental, não mais a culpa daquele que é portador, né? Mas sim de um mal Uhum. que é social, um mal que é geral e que pode ser tratado. Eu vejo assim com um otimismo grande essa visão que as pessoas têm, inclusive de pedirem lá no RH, né, que você deve ver mais E isso pesquisa que hoje em dia. uhum. Não, eu quero, por favor, tem convênio aí para nossa consulta psicológica, pro Isso. psiquiatra. É diferente, agora as pessoas pedem, né? Antes não pediam, tinham É, vergonha, né? exatamente, Maria Rafael. Eu sinto muito isso, né? Que as pessoas entram em contato com a RH pedindo, porque nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, nessa equipe multidisciplinar, nós temos 60% de psicólogas, mas não só psicólogas, como administradoras, contadoras, fonodiólogas, pedagogas. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar. E aí, a gente teve que trazer agora, fora as psicólogas que a gente já tem, a gente está fazendo convênios com várias empresas,
faculdades para fazer esse atendimento psicológico, porque a procura está enorme. E a gente falava isso antes dentro da empresa, né? Vamos fazer um acompanhamento, né? Começo, meio e fim. E aí sempre exatamente isso, Maria Rafa. Mas para que eu preciso, né? Eu não tô com nenhum tipo de problema. E essa palavra é engraçada porque é verdade. Eu não tô louco, Sim, sim. né? Por isso, A a gente história da escutava isso. loucura é exatamente isso. É verdade, Essa mas a gente palavra escuta louco, isso a ainda. palavra. É, A é, gente escuta isso no RH, assim, mas eu sim. não tô louco, por que eu preciso fazer esse acompanhamento? E aí, que eu queria falar, Maria Rafa, que a gente já está chegando aí no final, da importância nessa pandemia de a gente olhar o outro, olhar o momento que a gente está vivendo, né? Se olhar um pouco mais, ver o que a gente está precisando de ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda, Sim, né? deixar. Ó, falei do cachorro que ela tinha, né, Ó, Rafa? sabia, tava ali. Falei do cachorro. Ó, eu vou dar tchauzinho aqui, ó. Uh! Ah, Eu então olha falei aqui, do ó. cachorro ia Pronto. latir, Como é que é o nome dele? dela é Mel. Ó, ela é a Bela. Tchau, Oi! tudo bem? Nós e nossos cachorrinhos. Então, é exatamente isso que a gente está procurando agora para que a pessoa olhe para si, se está com alguma dificuldade com o colega do lado, às vezes nem conhece a pessoa, às vezes vê a pessoa chorando, ajuda, porque Sim, isso é muito importante. E fazer, quem trabalha em organização, procurar essa ajuda no RH, né? Pede exato, ajuda, exato. isso não é vergonha, é isso que eu quero Não, falar. não é. Não tem Não é. não existe vergonha, né? Você está procurando ajuda porque você quer melhorar, você quer ficar melhor, você quer ajudar o teu colega do lado. Então é isso que eu queria, Maria Rafa, mostrar qual é a importância, né? Esses dias eu Sim, falei com a sim. Maria Marta aí, que é uma grande psicóloga também, falei com a Ayla também, que é uma psicóloga. Então é mostrar esse lado da psicologia nesse momento que a gente está vivendo, dessa Exato, importância de colocar para fora o teu sentimento, né? E se tá angustiada, grita, grita, alguém vai te ajudar, mas não guarda aquilo para si. Que exato. isso é a somatória, né, Maria Rafa? Você que, isso é a somatória para te deixar, né, no estado doentio de repente. Sim, sim, você tem toda a razão. O preconceito diminuindo, o preconceito talvez desaparecendo, não, mas ele passa a permitir que a pessoa busque ajuda. Isso é bem importante. E as pessoas aí param de ir escondido, como muitas vezes iam no psicólogo, ou de não ir, né? Que é bem pior, Exato, com toda certeza. Você sabe que uma exato. vez eu fui convidada uma vez pro chá de bebê de uma paciente minha que estava grávida. Ela falou, você vai? Eu falei, claro que vou. Aí, ai, que bom que você vai, Maria e tal. Aí eu fui. Eu calculei, imagina que faz bastante tempo disso, né? Eu calculei que a minha paciente não ia dizer para ninguém que eu era psicóloga dela. Ela ia dizer que eu era uma Uhum. amiga, né? E eu fui lá e tal, né? E quando eu entrei naquele salão de festa, foi tão engraçado, a minha psicóloga chegou, pessoal! Ela que me conserta. Daí ela chegou lá, fez uma festa para mim, me apresentou como psicóloga dela para todo mundo. E eu estranhei, sabia? Porque Sim, até então, nas vezes anteriores que eu tinha ido aí a alguma comemoração, ninguém tinha me apresentado como psicóloga da pessoa, entendeu? A pessoa tinha ficado quietinha. Acho que é Maria, minha amiga. Ah, beleza. Né? E eu também ficava na minha. Então você veja que interessante como você vê quebras de paradigmas, né? É bonito é, isso. Bonito. é verdade. Então, assim, nós na organização, né, o convite aí que a Maria Rafa é para ela dar umas dicas para nós, foi muito bacana falar com Obrigada você, pelo Maria Rafa. convite, tá, Charmonix? Obrigada, querida. Obrigada. Não, e assim, eu acho que a gente tem que trabalhar esses temas, sim, eu acho que a gente está trabalhando em organização e às vezes a gente esquece, né, a gente foca tanto no pessoal e a gente esquece que existe uma organização que precisa, às vezes, ser olhada diferente. E as Sim, pessoas que trabalham né, eu queria muito deixar esse recado, que as pessoas que trabalham em organização, olhar para os seus funcionários. Mostrar que ali tem seres humanos. Por isso que é recursos humanos. Mas a gente tem seres humanos, a gente tem que ter um olhar mais humanizado para as pessoas. Então, assim, prestar essa ajuda. Lógico que é um departamento, é uma organização que tem o cunho, né, visa de lucro, claro. ganhos. Lucros, com certeza. Mas só vou dar lucro se eu estiver bem, se eu estiver Exatamente. É, preparado para estar ali naquele trabalho. E aí que eu exatamente. quero dizer que
Se a gente não tem, procura ajuda. E se a gente está vendo que alguém está precisando naquele momento, ajuda. Né? Dê a mão, seja solidário nesse momento que a gente está precisando. Nós temos tantos profissionais bons aí. Com então, certeza. Maria Fá. Querida, obrigada pelo convite, tá, Chamonix? Obrigada, tá, meu amor? Muito obrigada, Maria Fá. Então, gratidão para você. Então. Tchau da Bela para Mel. Olha, tchau. Beijo, Maria Fá. Tchau. Beijo, Maria Fá. Obrigada por todo mundo que participou aí da nossa live. Beijo para todo mundo, que a gente não consegue falar o nome. Mas beijo para todo mundo, gente. Beijo, tchau.